pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo em mais um episódio do nosso canal aqui do YouTube de podcast da FATD Consultoria. Nós estamos aqui em Campinas, no nosso escritório, e todas as semanas nós estamos trazendo convidados para discutir sobre diversos temas do mundo corporativo, do mercado de trabalho. Então, você que está querendo pensar na sua carreira, transição de carreira, pode acompanhar os episódios, porque com certeza vai ter um material especial para você. E hoje nós temos um episódio muito especial. Nós temos uma empresa que está aqui conosco, que ela não é só uma prestadora de serviços da FATD, mas a gente fala que são os verdadeiros parceiros, porque nós já estamos há praticamente 4 anos e meio com a JL Ramos Contabilidade. Nós estamos aqui hoje com o Vinícius, com o Leonardo, que são os gestores da empresa. Então, Vinícius, obrigado. Leonardo, obrigado aí pela presença de vocês. Sejam bem-vindos, tá? Nós que agradecemos o convite, Felipe. É um prazer estar com você. Perfeito. E em todos os momentos, né, Vinícius? Nas dificuldades que a gente liga lá, pede ajuda, né? E às vezes o pessoal fica perguntando, né? Contabilidade. Gente, eu não sei pra vocês, mas pra mim é um assunto emblemático. Eu falo que eu adoro fazer gestão de empresa, mas tem 2 áreas que são nevrálgicas para todas as empresas, que é a área jurídica, que você tem que ter um bom advogado, um bom especialista jurídico, e a área contábil, que também, se não tem, pode ter sérios problemas, né? Como que vocês chegaram nessa área? Então, Vinícius, Leonardo, quem começa? Como que chegou a JL Ramos? Leonardo, pode começar. Vamos lá, então. Bom, pessoal, primeiramente é um prazer novamente estar aqui com vocês no podcast da FATD. Felipe, compartilhar um pouquinho da nossa história aí ao longo desses anos, né? Especificamente agora em 24, nós completamos 15 anos aí de história. Então, a JL Ramos nasceu com o J e o L, né? Juliano, meu irmão, Leonardo, e Ramos, nosso sobrenome. Então, começamos no meu quarto, né? Especificamente, o Juliano já era aí um contador formado, trabalhava na EMS, né, uma empresa consolidada aí no ramo de medicamentos, né, e eu, um estudante de ciências contábeis. Estava na época com 18 para 19 anos, trabalhava num escritório de contabilidade. Por influência dele, segui a parte de ciências contábeis, né, comecei a estudar, e um dia eu cheguei para ele e falei, vamos abrir um escritório? Legal. E mal eu sabia que eu não sabia nada de escritório. A bucha que vinha aí, né? A bucha que não sabia o desafio que eu ia ter pela frente, e muito menos ele. Porque muitas pessoas acreditam que o contador de uma grande empresa, ele sabe fazer tudo que um escritório faz. E não é verdade. Na verdade, os contadores de grandes empresas, eles têm sérias dificuldades em se adaptar ao ritmo maluco de um escritório de contabilidade. Depois o Vinícius pode contar um exemplo aí de um contador de uma grande empresa e vai ser interessante. Mas voltando então à história, a gente iniciou nessa minha ideia, ele falou, vamos lá, né? Então, nosso primeiro cliente foi o próprio, foi um salão de cabeleireiro da esposa dele, a gente começou ali a cuidar, isso no meu quarto. Daqui a pouco ele começou a trazer um círculo de amizade dele, né? E a gente começou a formar uma carteira, até que chegou o momento, eu comecei a dormir no chão, né? Porque era uma casa de fundo, né? Então minha cama virou um arquivo, naquela época tinha papel, hoje é tudo digital praticamente, né? Minha cama virou um arquivo, era o meu computador pessoal, que na época a gente jogava lá os joguinhos de 15 anos atrás, e eu dormia no chão. Até que um dia ele chegou e falou, não tá certo, vamos buscar um caminho. E aí veio a decisão mais difícil, né? Quem sai de qual empresa primeiro? Aí que pega. Aí que pega. Porque empreender também, né, gente? É o que a Endeavor, lá que é um instituto em São Paulo que fala de empreendedorismo, ele fala do Day One, que é aquele dia 1, né? Que você fala, agora é assim, ó, vou me jogar desse penhasco sem paraquedas. Vamos ver o que tem lá embaixo, né? E aí, como que foi? Então, e aí, assim, é uma decisão difícil, mas já sabia quem era. Eu. Pegar na linha, na métrica, um cara que está na MS, um menino que está num escritório de contabilidade ali ganhando um salário de piso, eu saí. Então, praticamente eu fiquei aí um ano e meio tocando a JL Ramos ali com 10, 12 clientes sozinho, isso com o suporte dele à distância, né? E aí ele vinha uma vez por semana, 2 vezes por semana. Só que ele era um cara muito ansioso. O que eu falo era, então vou dar aqui já uma introdução. O Juliano acabou falecendo na pandemia, né, no Covid-19.
E ele era um cara muito ansioso. Um dia ele chegou para mim, na reta final de 2009 para 2010 para 11, falou assim: Léo, pedi as contas no MS. Eu falei: o quê? Eu pedi as contas no MS. Eu falei: mas não, vou para JL Ramos, vai dar certo, nós vamos encarar o desafio. Eu falei: cara, mas o que a gente tem de receita não tá pagando nem eu. Como que vai fazer, né? Para bancar os dois aí? Né? Então, aí ele: não, vai dar certo, e ele foi, reduzindo praticamente 50% do que ele ganhava na MS. Eu também não ganhava tudo que eu já recebia no escritório, só para você ter uma ideia, né? E assim nasce a JL Ramos. E 15 anos dessa história, né? Você até fala do saudoso Juliano e tudo mais. Nós, quando entramos como clientes da JL Ramos, o nosso primeiro contato foi o Juliano. E, assim, uma equipe técnica sensacional que vocês têm, né? Não só de atendimento, porque eu falo que a contabilidade, ok, todos fazem, mas essa consultoria para nos ajudar, nos orientar, hoje vocês fazem isso com maestria. E aí, então, sabemos que o Juliano, Leonardo montaram a JL Ramos. E o Vinícius veio da onde, Vinícius? Como que chegou lá? O Vinícius é o número 4 ou 3? Como cliente eu fui número 4. Ele entrou como cliente da JL Ramos. Sim. Que interessante. Porque essa história ela é um pouco curiosa. O Juliano era meu amigo pessoal. E eu tinha uma formação que era completamente diferente daquilo que eu faço hoje. Né? Nessa época, a minha formação era em teologia e eu pastoreava um pequeno projeto de plantação de igreja, do qual o Juliano fazia parte. E aí quando saiu dessa, como o Leonardo falou, o escritório começa na casa deles, o Juliano decide dedicar tempo para full time para a JL Ramos, e nesse momento eles já estavam numa sala comercial. Uma pequena sala comercial no centro de Campinas, na Duque de Caxias, e eu precisava de um cantinho para eu trabalhar durante o dia, porque o meu projeto de plantação de igreja era extremamente pequeno, então as reuniões aconteciam em salas de hotéis, e eu precisava de um cantinho, literalmente um cantinho, e eles tinham um cantinho 2x2, literalmente, era uma mesa assim, e aí eles me desbloqueavam esse espaço. E aí essa igreja que eu estava plantando, ela era o cliente número 4 do escritório. Tem até hoje todos os dados e registros guardados lá. E aí foi nisso, né, que eu ocupava esse espaço, então via um pouco da dinâmica, via um pouco da rotina. No final de 2012, o projeto já não estava dando muito certo e eu precisava trabalhar. Né? Basicamente era isso, precisava de sustento. E era um momento que o escritório já estava ganhando um certo crescimento e eles estavam precisando de mão de obra. E aí acabou juntando as duas coisas. A fome com a vontade de comer, que o pessoal brinca, né? Já conhecia, já tinha essa afinidade, que é uma coisa que eu falo que sempre nas empresas. Às vezes você tem o colaborador com o melhor currículo, mas culturalmente não tem essa afinidade com a proposta da empresa. Então, vocês já tinham isso desde sempre ali, né? Sim, e tinha uma questão que... plantar uma igreja, basicamente, é tocar uma empresa, né? Então, você cuida de várias áreas, e uma das áreas que eu cuidava era a área financeira e administrativa da igreja. E eu tinha uma certa habilidade com isso, e eles reconheciam isso. Então, fazia sentido... Claro, eu não tinha experiência nenhuma no segmento contábil, mas na parte administrativa eu tinha. Tanto que, quando eu vim trabalhar no escritório, uma das funções que eu assumi foi o financeiro do próprio escritório, o qual eu faço até hoje. Então, foi assim que eu comecei, né, juntando forças, literalmente, ou juntando necessidades, literalmente. Foi assim que eu comecei junto com eles, ainda como um colaborador, aprendendo a fazer todas as coisas. E a sociedade, eu entro na sociedade de fato, no final de 2014 para 2015. Perfeito, já quase 10 anos aí, então, já sócio dentro da JL Ramos. E hoje, assim, até para a gente poder conversar um pouco, porque algumas pessoas que assistem esse podcast, como eu falei para vocês, são de empresas, e outras estão pensando a carreira, estão pensando aí qual segmento trabalhar. E quando vocês falam do negócio de vocês, né, da base de negócio de vocês, que é a contabilidade, o que vocês têm para dizer sobre? Porque, logicamente, a gente tem uma pessoa formada, uma pessoa que administra uma empresa de contabilidade. Para a gente começar, qual que é o papel fundamental da contabilidade para uma empresa? Eu estou montando o meu empreendimento, por que eu tenho que pensar em vocês, por exemplo? Essa é uma pergunta interessantíssima, e eu vou na contramão de tudo o que os youtubers contábeis
eles falam, prometem, né? E até mesmo alguns escritórios. O nosso papel ele é burocrático. Vocês não têm ideia o tanto de obrigação que o governo nos impõe para que a gente faça durante os meses e envie informações para eles. Então, muita gente vende na internet que um escritório de contabilidade, a gente até participou de um outro podcast há um tempo atrás, que até a gente cita isso, eu e o Vinícius, né? Muitos cobram que a gente tem um trabalho proativo. Só que assim, 80%, 90% do nosso tempo a gente trabalha de maneira reativa. Como? Através de informações que os nossos clientes, eles geram. Então, muita gente acredita que quando recebe a guia de imposto lá, ela é desenhada no Paint, no Excel, no Word. Não é bem por aí. Aquilo ali é a cereja do bolo. Antigamente, quando eu abri a JL com o Juliano, eu fazia guia no Excel. Apuração no Excel. Aí sim. Hoje não. Hoje tem declarações que eu entregava lá há 15 anos que nem existem mais. Perfeito. E hoje já existem muitas outras que surgiram, né? Hoje o chamado SPED, que eles chamam aí, né? Que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Hoje o governo, ele mapeia tudo. Tudo. Então aquela história do empresário ficar pensando que isso aqui eu vou fazer porque até X não vai ver, só e tal. Não, acabou. Hoje tudo é regularizado. Não tem tudo regularizado. Então, primeiro ponto que o contador é importante para uma empresa, para uma pessoa que quer empreender, ele vai resolver toda a parte burocrática. Então, o que é a parte burocrática? É a parte de e-social, que a FATD tem conhecimento de funcionário, é um sistema, né, o Vinícius pode falar aí, na hora que trava um evento lá que a gente chama, trava tudo. A gente vai lidar com a escrituração de imposto, então tem que subir nota fiscal para cá, para lá. A gente vai lidar com a parte de escrituração contábil. Então, 80%, 90% do tempo, a gente tem que pegar tudo que o cliente gera, transformar nos layouts do governo, subir o que tem que subir para o governo e mandar o que tem que mandar para o cliente. Ou seja, as pessoas que pensam quando vão contratar um escritório de contabilidade, estão pensando aí, ou mesmo estudar a contabilidade, elas já têm que se preparar que a contabilidade, ela protege as empresas em relação a tudo que é fiscal, tributário, ela dá todo esse panorama de falar assim, governo, essa empresa está regularizada em cima de todos esses documentos. Mas uma coisa que é importante dessa relação, porque assim, em geral, na maioria dos casos, o empreendedor empreende por necessidade. Exato. Alguns empreendem por sonho e aí conseguem fazer isso de forma estruturada, mas a grande maioria empreende por necessidade. E normalmente quando uma pessoa vai empreender por necessidade, ela tem um domínio daquilo que ela quer vender no mercado, seja um produto ou serviço. Eu faço cachorro quente, eu preciso saber fazer o cachorro quente. Tem que ter um molho gostoso, um tempero gostoso, é isso? É isso, ela sabe fazer aquilo. Só que gerir uma empresa é muito mais do que isso. Ela tem que entender um pouco de estoque, ela tem que entender um pouco de finanças, ela tem que entender um pouco de parte administrativa. E quando ela não tem essa visão de tudo que envolve o trabalho de uma empresa, ela passa a entender que toda a parte financeira da empresa, tudo que tem a ver com números, é responsabilidade do escritório de contabilidade. E aí tem um problema em relação a isso. Tem muitas coisas, né? Por exemplo, a gente hoje tem um serviço que é o BPO financeiro. Então, a empresa ela não tem capacidade, ou não, enfim, né, não tem ainda capacidade de contratar uma empresa para fazer o financeiro dessa empresa, a gente consegue auxiliar nesse serviço. De ter essa parte de proteção, se, por exemplo, eu brinco com a história do cachorro-quente, eu tenho lá o meu trailer, estou fazendo cachorro-quente, eu não tenho uma pessoa que cuida do meu financeiro, mas daí eu posso contratar a empresa de vocês para vocês me auxiliarem até com essa organização financeira. Aí a gente assume contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, fluxo de caixa, a gente assume toda essa responsabilidade. Mas o importante é que o empreendedor ele entenda que quando ele vai empreender, ele tem certas informações que é de domínio dele. Então, por exemplo, como o Leonardo falou, né, o nosso papel ele acaba sendo burocrático. Mas qual é a nossa matéria-prima? Com o que a gente trabalha? Com a informação.
A gente só trabalha em cima de informação. E quem gera essa informação? O empreendedor. O empreendedor. Então, a contabilidade, ela é a escrituração contábil da movimentação financeira da empresa. Então, ela é reflexo de toda uma movimentação que aconteceu durante o mês. Mas quem gera tudo isso é o empreendedor. E aí tem alguns termos até que seria interessante se vocês pudessem nos ajudar, porque eu brinco, né, com os nossos entrevistados que é como explicar para uma criança de 5 anos. Né? Então, minha área é X, você que está assistindo, né? Sua área, você tem que ter domínio. Domínio é sua área. E as áreas que a gente não conhece, a gente pede ajuda, né? E tem alguns termos da contabilidade que as pessoas colocam e falam assim, é importante você saber o seu balanço patrimonial. Você entender que faturar não é lucrar, né? Vocês poderiam dar um panorama para a gente desses pequenos... essas terminologias que a gente escuta, que às vezes a gente fala, mas o que será que é isso? Comecei a empreender, o que eu preciso me atentar? Que termos são esses que eu preciso olhar inicialmente para falar, agora eu consigo administrar minha empresa? Legal. Boas perguntas, né? A primeira é ótima. Faturamento não é o seu salário. Faturamento não é o salário do sócio. Ou seja, quando eu olho uma empresa lá, essa empresa fatura milhões. Não é o salário do sócio. Então, vamos pensar na microempresa, na empresa de pequeno porte, aquela que se equipara que é a JL, a FATD. Então, maravilha, entrou lá 10 mil reais. Eu paguei 5 mil. Ficou 5 mil na minha conta? Peguei meu salário. Só que você tem que pensar que você pode ter despesa o mês que vem, ou você já tem despesa o mês que vem. Aí, na hora de chegar na hora de pagar aquela despesa, cadê o dinheiro? Ou se não, entrou 10 mil, vai lá e pega os 10 mil. Aí coloca os 10 mil no bolso e só que tinha 5 para pagar. Então, isso é uma regra essencial. E outro ponto que são personalidades diferentes. A gente sempre brinca lá na JL, né, Vinícius? São vidas. Você tem sua vida como pessoa física e a empresa tem a vida como pessoa jurídica. Exato. Você não pode comprar a ração do seu cachorro na conta da pessoa jurídica. Isso é um ponto importante. O Raul, que faz as edições dos vídeos, ele adora isso, porque são os pontos principais que a gente coloca. Então, eu não posso pegar o cartão da FATD e levar minha esposa na sorveteria, comprar ração pro meu cachorro. Não posso fazer isso. Isso é clássico, assim, porque assim, né, o sócio, principalmente quando a gente está falando de uma empresa de um único sócio ou uma empresa familiar, é muito difícil você tirar da cabeça dele que o dinheiro da empresa não é o dinheiro dele. Ele não entende isso. Ele fala, mas como assim? O dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Não, o dinheiro não é seu. Quero te dizer isso, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. É uma outra pessoa, né? Que é essa diferença que às vezes as pessoas não entendem. Pessoa física é o Felipe, pessoa jurídica é FATD, consultoria e gestão. O dinheiro é da FATD. Exato. A FATD, ela tem formas de remunerar o Felipe. O Felipe pode ter um prolabore, que é o salário dele, o Felipe pode retirar lucros da empresa, mas a retirada de lucros vem depois da apuração contábil. Exato. Então, por exemplo, você falou em algumas terminologias, né? Talvez um dos relatórios mais conhecidos de contabilidade seja o DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Através da DRE, a gente consegue mensurar e ter apurado o lucro da contabilidade. Né? A gente vai ter o resultado da última linha, que é o lucro líquido. Daquele lucro líquido, sim, a empresa ela pode distribuir lucro para o sócio e o dinheiro passa a ser realmente da pessoa física. Mas para ele chegar nesse número, ele não pode misturar essas coisas. Então, acho que a falta, né, de educação empreendedora no Brasil, ela gera isso. E aí é muito difícil a gente reverter essa história. E quando eu monto, por exemplo, eu quero fazer uma análise desse DRE. O DRE, ele é planejado? As pessoas conseguem parar e fazer um planejamento de como que ela quer organizar a parte financeira da empresa dela? Ou é aquela história assim, vou comprando, vou pagando, vou comprando e depois eu vejo no final o que deu? Eu acho que assim, de verdade assim, o DRE ele já vai ser o resultado daquilo que já aconteceu. Então assim, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que fazer um orçamento anterior a isso dentro do seu próprio planejamento. E aí o DRE, ele vai ter o resultado daquilo. E ela vai conseguir mensurar o que ela planejou e o que ela executou. Então, um ponto importante, até para a gente poder ajudar as pessoas que estão assistindo. Esse orçamento, eu planejo os gastos e as entradas que eu vou ter. Seria isso? Eu falo assim, olha, para eu poder administrar a empresa, o meu quiosque lá do cachorro-quente, eu faço um planejamento dos gastos que eu tenho naquele exercício, organizo as caixinhas onde estão esses dinheirinhos lá guardados, tal. Comecei a vender. E aí tá vendendo. Tá bombando o cachorro-quente do Felipe.
Felipe lá, deu super certo. Esse dinheiro entrou. Ao final de um determinado exercício é onde eu avalio o DRE. Seria isso? Exato. Perfeito. E aí, como é que faz? Por exemplo, tá dando prejuízo, mas eu acredito que ainda vai melhorar no próximo. Mas é aquela história do brasileiro, né? Que a gente acredita. Tem algum momento que vocês falam, cuidado, para, como que é esse equilíbrio? Esse é um ponto muito importante você tocar, que o orçamento parece um bicho de 7 cabeças, que é fazer as finanças um bicho de 7 cabeças. Ninguém precisa ter aqui uma macro de Excel, fórmulas. Existem sistemas hoje a R$100 por mês, R$200 por mês, que ele te entrega isso de maneira didática e facílimo. Até para uma pessoa que não tem conhecimento. Mas eu não quero um sistema. Tá bom, vai pelaria, compra lá um caderninho quadriculado lá e você mesmo orça. Faz assim uma linha de orçado realizado e vai preenchendo. E nessa comparativo, que é muito legal, tanto é que na JA a gente se reúne, né, uma tradição nossa, outubro, novembro, e começa a planejar o orçamento do exercício seguinte até dezembro de 25, por exemplo, agora em 24. E aí que vai o grande ponto, né? Aonde entra aqui a JL nesse sentido? A gente consegue ajudar o cliente na questão de débito de imposto. Quando a gente começa a ver que tem muito imposto em aberto, já é um ponto de atenção. E a gente entra em contato com ele de maneira trimestral e avisa ele, olha, a gente tem uma rotina no escritório de, apareceu tais impostos, ou aquele que já está com aquela lista grande, que acontece, a situação sua está de atenção. E a gente acaba avisando. Por que trimestral? Porque existem débitos que não atualizam rápido. Hoje está muito mais rápido as coisas, né? Mas ainda existem um gap de débito. Esse é um ponto. E aí vai um outro ponto que é uma dica. Muitos empresários têm uma certa resistência, o Vinícius pode falar até melhor do que eu, enviar a documentação contábil. O que é a documentação contábil? Extrato bancário. Fazer um financeiro de qualidade, que entra na área que o Vinícius domina. Você consegue imaginar um empresário que não quer enviar o extrato para a contabilidade? O que tem a esconder, né? Porque eu brinco, né? O contador, o advogado, o médico, o psicólogo, se você mentiu, o azar é só o seu. Porque daí você não consegue, né, resolver o problema. E como se a gente tivesse qualquer poder de ingerência. De verdade, a gente só está... Dá para ajudar. Entra na esfera que você falou, Felipe. Beleza, com a movimentação contábil, o departamento contábil consegue ver. Vamos lá, tem coisa errada aqui nessa escrituração. Né? O cara tem muita compra e pouca saída, o cara tem muita saída e pouca compra. A questão de muito prejuízo, como está prejuízo, contas negativas. A partir dessa escrituração contábil, a gente consegue fazer uma orientação assertiva para o cliente. Só que aí que tá. Por incrível que pareça, tem uma resistência tão grande no envio do extrato bancário e movimentação financeira, e a gente acaba ficando sem ter esses subsídios de informação para poder orientar o cliente. É mais ou menos, Felipe, imagine o seguinte, quando você vai fazer um exame de sangue, qual que é o pré ou preparatório do exame? Qual que é normalmente? Geralmente é o jejum, né? Normalmente é jejum. O que acontece se você se alimentar antes do... Vai dar uma alteração. Vai dar uma alteração. O exame ele vai sair distorcido e você não vai ter a realidade daquela informação. Exato. O seu exame distorcido, ele serve para alguma coisa? Nada. Para nada. Ou para dar susto, né? Que na hora que você olha e fala, meu Deus do céu, eu tô morrendo ou tô super bem. Ele não serve para nada. O exame distorcido, ele não serve para nada. Os relatórios contábeis, basicamente, eles são equiparados a um exame de saúde. Perfeito. Porque um exame de saúde, ele não consegue te prever o futuro. Ele te dá a sua realidade naquele momento. Então, baseado em tudo aquilo que você passou, essa é a sua realidade de saúde naquele momento. Os relatórios contábeis, ele basicamente é a mesma coisa. Ele consegue te trazer a tua foto de como é que está a saúde da tua empresa naquele momento. Se o empresário ele oculta informação, se o empresário dificulta a informação, os relatórios contábeis, consequentemente, vão estar distorcidos. Perfeito. E ele não vai evidenciar a realidade da empresa. Então, por exemplo, né, a gente falou um pouquinho de DRE. DRE basicamente são as entradas, menos as saídas, que a gente divide tecnicamente em custo e despesa, para a gente chegar no resultado. O outro relatório é o balanço patrimonial. Porque muitas vezes a empresa ela pode ter um caixa muito alto. Né? Quando eu estou falando caixa, é basicamente dinheiro, né? Seja conta corrente, aplicação e investimento. Então você tem um lado do balanço patrimonial que são os ativos da empresa, aquilo que ela tem de direito.
Do outro lado do balanço patrimonial, você tem o passivo dela, que é aquilo que ela tem de obrigação a pagar. Ela pode ter um caixa muito alto, mas se ela tiver alavancada com dívidas tributárias, se ela tiver alavancada com dívidas de financiamento bancário, se ela tiver alavancada com débitos da folha de pagamento, no balanço patrimonial a gente consegue ver, as tuas dívidas, na verdade, elas são maiores daquilo que você tem a receber. E o empresário, geralmente, ele tem essa dificuldade de enxergar isso, né? Porque eu imagino que, ele fez uma grande venda. Então, digamos que lá, ainda no exemplo dos cachorro-quentes, eu consegui pegar uma empresa que era próxima ali ao meu trailer e consegui fechar que o almoço de sexta-feira vai ser por conta do meu cachorro. E vendo a R$2, um cachorro-quente que eu estou acostumado a vender a 5. De certa forma, eu vendi muito, entrou muito dinheiro na minha conta, só que quando eu vou ver as despesas para pagar esses cachorro-quentes... Imagine o seguinte, você teve um volume muito alto, você chegou para o seu fornecedor e falou, cara, eu vou precisar triplicar o meu pedido. Só que daí eu vou precisar quebrar isso em 30, 60 e 90. Ok, aí você foi lá, trabalhou, vendeu, todo mundo passou no débito. No dia seguinte o dinheiro estava na conta. O dinheiro entrou inteiro na conta, só que você tem uma dívida de 30, 60 e 90. Se você não tiver essa análise, você sangra o caixa e a hora que chegar os boletos... Você não paga. Você não dá conta de pagar, exatamente. Não tem dinheiro. Perfeito. E os relatórios financeiros e contábeis, eles servem exatamente para a gente enxergar isso. Funciona como uma bússola, então, também, né? Que é para o empreendedor falar assim, olha, eu quero seguir para o norte, quero crescer. Ele vai poder crescer. Tem alguns empreendedores que eles são mais conservadores, né? E aí você vê que mantém o dinheiro, não faz nenhum investimento. A gente, inclusive, teve um episódio aqui que a gente trouxe um especialista financeiro para falar sobre finanças domésticas, finanças empresariais. E algumas pessoas são mais conservadoras, né? Então, guardam o dinheiro e conseguem ir gastando aos poucos. Só que tem aquelas outras que falam, olha, quero inovar. Então, agora deu super certo, já vou contratar um motoboy para fazer a entrega do meu cachorro-quente, quero contratar um sistema para atender os meus clientes aqui, e eu vou imputando esse recurso acreditando que o dinheiro ainda vai entrar. De fato, não entra. E é aí que muitos empresários quebram. E existe uma pesquisa até recente que fala que as empresas que abrem as suas portas e começam a trabalhar e conseguem passar dos 5 anos, elas conseguem criar uma solidez, conseguem ter um futuro próspero se ela fizer uma boa análise. Agora, por que essas empresas quebram tão rápido, né? Que às vezes abrem e 5 anos não conseguem se manter abertas? Eu já pensei sobre isso já. Eu enumero 3 principais fatores. Primeiramente, o Vinícius já abordou o principal. Nossa rede de ensino, desde as crianças até a universidade, não tem um ensino focado na educação financeira. Nem focado, um módulo, né, de educação financeira. Então, vamos lá, o médico. Fazendo um parênteses. Os médicos são, assim, na sua grande maioria, as pessoas mais leigas nas questões financeiras e administrativas, pela experiência J.L. Ramos. Por quê? Os caras estudam tanto a medicina, tanto, se atualiza tanto, que não tem tempo de ver as finanças. Então, ou seja, já até conversei com alguns médicos que falam, a faculdade tinha que ter um semestre para finanças. Exato. Então, começa aí. Acho que esse, na minha opinião, é o primeiro fator. O segundo fator é a questão da sua vida pessoal. Às vezes a pessoa, ele quer o iPhone 27, exato, ele quer andar de carro tal, aí o que ele faz? Ele sangra a empresa para ter tudo isso, porque a vida financeira pessoal tá bagunçada, e aí ele começa a sangrar a empresa aí. Na realidade, a empresa pode ser até rentosa, só que a vida financeira pessoal da pessoa acaba arrebentando as finanças corporativas, o cara fica girando no vermelho por causa da parte pessoal. Então, eu sempre converso, cara, deixa a sua pessoa física lá e a jurídica aqui. Quebra a sua pessoa física lá, mas a jurídica tá bem? Deixa lá conservada. E aí você se planeja, corta os seus custos e vai arrumando sua pessoa física um pouquinho. Então, tem esses 2 fatores principais que eu acredito que seja o grande motivo. E um terceiro, né, para fechar, a questão de todo mundo achar que é expert em tal assunto. Então, hoje, existe muito curso livre, nada contra, gosto pra caramba, só que daí a pessoa faz o curso lá na internet de 2 semanas, ele já entra achando que é o profissional XYZ, ele abre o mês sem conhecimento nenhum, ele nem sabe que vai ter que pagar,
né? A gente lida muito com o MEI assim, chega lá com um calhamaço, puta, nem sabia que tinha que pagar a contribuição. E aí ele entra assim, não é um bom profissional, que ele ainda não estudou, não se aperfeiçoou, e aí, por consequência, o mercado ele não perdoa. Ou seja, quando a gente vê essas empresas que acabam iniciando as suas atividades e acabam quebrando dos seus primeiros anos, o Leonardo trouxe para a gente aí 3 fatores importantes, que é você cuidar da gestão financeira, então ter um olhar aí próprio para a gestão financeira, e no caso, às vezes o empreendedor ele tá tão empolgado com o empreendimento, isso acontece bastante. A gente brincou com o cachorro-quente, mas eu conheço pessoas que abriram lojas de carro, restaurantes, supermercados, que também é um universo paralelo aí, né? A gente, inclusive, semana passada conversamos com gestoras de RH de supermercados e eles estão tão empolgados, falam assim, olha, eu vou fazer tudo para dar certo, mas ele não se atenta especificamente a essa área financeira, essa área contábil. Então essa atenção para você que está pensando em abrir um empreendimento, ela é essencial. Senão, nos 5 primeiros anos, pode ser que você tenha problemas seríssimos e não consiga manter esse empreendimento aberto. Então, entender que existe a pessoa jurídica, a pessoa física, e entender que há necessidade de se fazer o controle disso, né? Como eu gostei dessa fala sua até assim, ó, se precisar quebrar, quebra a pessoa física, mas cuida da jurídica, porque existe uma responsabilidade que os empresários têm com a vida das pessoas também. Hoje, a JL Ramos tem quantos colaboradores hoje? 29. Nós estamos falando de quase 30 famílias, quase 30 vidas aí que estão com vocês trabalhando, né? A gente trabalha com um senso de responsabilidade, Felipe, porque assim, quando a gente está falando de questões tributárias, qualquer órgão da federação, seja federal, estadual ou municipal, ele tem até 5 anos para fiscalizar qualquer situação. Então, o nosso trabalho que a gente está executando hoje, né, em 2024, ele pode ser fiscalizado até 2029. Então, o trabalho nosso, ele pode ter um impacto na vida de um empreendedor até 2029. Isso você fala, por exemplo, de pagamento de impostos, recolhimento de tributos. Imagine que por algum motivo a gente calculou alguma coisa errada. O empresário foi lá, ele pagou e para ele tá Tudo certo. tudo bem, tá tudo certo. Exato. O escritório me mandou o imposto, eu recolhi o imposto, tá tudo certo. 5 anos depois, a Receita Federal descobriu que a apuração ela está errada, então você recolheu um imposto menor. E ela te notifica disso, ela tem 5 anos para fazer isso. Quando ela te notifica em 2029, ela quer a diferença corrigida durante todo esse período. Nossa Senhora. E aí onde, desculpa o termo, o rombo fica gigantesco para a empresa, né? E aí, nós hoje, né, somos em 29 colaboradores na JL Ramos, com mais de 550 CNPJs, com mais de 1.200 CPFs de funcionários que a gente administra espalhado nesses mais de 550 CNPJs. A nossa responsabilidade não é só com essas 29 pessoas, é com esse mais de 500 pessoas físicas que são empreendedores e mais de 1.200 colaboradores que são dessa empresa, porque o nosso trabalho tem um impacto na vida delas pelos próximos 5 anos. Perfeito. E a cada dia que a gente trabalha, a gente está prorrogando esse impacto por mais 5 anos. Então, esse senso de responsabilidade que a gente trabalha e a gente inculca muito isso nos nossos funcionários, porque a gente, todo dia que senta para trabalhar, a gente tem que ter essa noção. Como o nosso trabalho precisa ser assertivo, como o nosso trabalho precisa ser correto, porque a gente carrega essa responsabilidade. E assim, dando um panorama, até para as pessoas conhecerem um pouco mais a JL Ramos, quais setores vocês têm hoje? Como que ela é dividida? O que a empresa hoje tem de áreas específicas no organograma de vocês lá? Dentro da contabilidade, né, que é vamos falar assim, que é o carro-chefe, a gente tem 4 principais departamentos, né? O departamento contábil, que é onde faz a contabilidade, né? Então, o pessoal que vai pegar lá toda a movimentação financeira, os extratos bancários, as conciliações e transformar essas informações nas demonstrações contábeis, que é o quê? O DRE, o balanço patrimonial, que muita gente acha que essas informações são só da Petrobras, da Vale. Não, toda empresa que está aberta, ela tem um balanço patrimonial, tem uma DRE, né? A gente tem o departamento fiscal, que lida diretamente com o cálculo dos tributos, né? Então, faz toda a apuração de notas fiscais, o envio dos impostos e contribuições. Até isso é um ponto legal, que, né? Nem tudo é imposto, né? Então, o imposto começa com I. O que não começa com I não é imposto, é contribuição, e aí cada contribuição tem sua destinação de acordo com a legislação. Temos o departamento pessoal, que não é RH,
que a FATD faz, o RH, a gente faz o departamento pessoal, que é o trabalho reativo, ou seja, pegar lá as horas extras, pegar lá os descontos de falta, lançar nos olerites bonitinho, alimentar o sistema do e-social para depois gerar a informação, mandar lá um olerite, mandar a guia de INSS, mandar o FGTS, então que é o departamento pessoal, né? Fora toda a orientação que a gente consegue também fazer por isso. E a gente tem o departamento societário, que é nada mais do que o departamento que abre, altera e encerra empresa, a questão de legalização e tudo mais. Esse é o carro-chefe, né, nosso, que é a parte de contabilidade. Fala-se contabilidade, mas o escritório contábil está dividido na sua essência nesses 4 principais departamentos. Mas também nós temos outros segmentos, né? O Vinícius está falando do BPO financeiro, certo? Hoje a gente tem o BPO financeiro, além dos departamentos comuns da contabilidade. Então, o BPO financeiro basicamente é a terceirização do departamento financeiro. Então, a gente assume contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, movimentação de fluxo de caixa, enfim, a gente consegue fazer isso. E aí a gente tem um braço também com parceiros que a gente, até na parte de marketing, a gente consegue atuar através de parceria. Então a gente consegue trazer, de verdade a ideia é a gente cada vez mais agrupar serviços para ter soluções completas para os clientes que estão na nossa carteira. E olha, eu falo para vocês que é um serviço de primeira mesmo, viu? Todas as vezes que nós precisamos aí buscar pelos profissionais lá de vocês, a gente teve um atendimento de excelência. Isso é muito bacana. E nós já transitamos por todos, né? Nas alterações de contrato social nosso, a gente já teve contato lá com o pessoal. Então, é um serviço muito bacana. E quando você fala a respeito desses serviços adicionais, existem ferramentas, existem algumas coisas que vocês desenvolveram ou que utilizam de outros sistemas? Como que funciona isso? Sim, a gente, por exemplo, na parte financeira, né, hoje existem inúmeros sistemas financeiros no mercado. E é bem comum quando a gente conversa com um cliente sobre isso, ele fala, mas eu uso um sistema tal. Para a gente se adaptar a essa quantidade de sistemas seria completamente inviável e a gente não inviabilizaria o projeto. Então a gente definiu um, que inclusive nós somos parceiros dele, que é o Conta Azul. E aí, para a realização do BPO financeiro, a gente utiliza a ferramenta Conta Azul. Porque daí é um sistema que a gente tem domínio, a gente sabe trabalhar nele e ele é basicamente completo, né? Então, ele entrega tudo aquilo que a gente precisa e mesmo que o empresário precise de informação. Então, se é um comércio, ele entrega toda a parte de contas a receber, faturamento, recebimento por Pix, cartão de crédito, etc., fluxo de caixa, controle de estoque. Então, assim, independente se é serviço ou comércio, é um sistema que entrega... Eu baixo o sistema e vocês também dão todas as orientações, vocês conseguem dar essa base. Verdade, fechando o BPO com a gente, você só vai olhar para ele para ver os relatórios. Porque daí, até imputar as informações, vocês entregam 100% tudo. 100% a gente. 100% a gente. Então, você só vai olhar todo dia. E é até interessante porque o Conta Azul tem uma função que eles chamam de Conta Azul de bolso, que é um aplicativo que fica no celular, e no celular você consegue ver suas entradas, suas saídas, o seu saldo de banco, você tem para pagar hoje, tem para receber, então é bem completo. Por isso que esse controle, até para pessoas que têm a pequena empresa, ela compensa bastante, que às vezes ela monta o setor financeiro e não tem nem necessidade, ela já tem a possibilidade de terceirizar isso com você. E a grande vantagem do BPO financeiro, Felipe, é que assim... Por exemplo, voltando no cachorro-quente, né? Inclusive a gente tem cliente que... Número 3. Número 3, que legal. Número 3 está com a gente há quase 12 anos, cara. A gente tem esse cliente que é que ele de verdade, ele é um carrinho de cachorro-quente mesmo. E a gente tem um outro que é uma rede de cachorro-quentes. E aí ele está espalhado em alguns shoppings da cidade. E assim, quando o cara é pequeno, está começando... Todo o foco e energia dele precisa estar naquilo. Exato. Então, um cara que é dono de cachorro-quente, ele tem que se preocupar com a compra, ele tem que se preparar, né? O carrinho é à noite, mas o purê começa a fazer muito antes. E aí ele não tem tempo para fazer essa administração financeira. Se ele for contratar um auxiliar administrativo para fazer isso, esse auxiliar administrativo, por mais barato que seja, ele vai custar algo em torno de 3 a 4 mil reais, pegando os encargos, os benefícios e tudo aquilo que um CLT tem direito. Por 1/3 do valor, ele terceiriza para a gente entrega o mesmo serviço. Perfeito. E aí a empresa, né, o CNPJ, ele não adoece, ele não afasta, ele não falta. O CPF sim, mas... A gente consegue ser assertivo em tempo real. Perfeito. Falar, olha,
me manda 10 mil reais aqui pra minha conta. Fala, mas amanhã vence um boleto de 7. Vai ficar com 3, como você paga? Exato. Assim, eu não consigo evitar que ele faça, mas eu consigo falar para ele que tem um compromisso e que se ele fizer isso, ele vai deixar um compromisso em aberto, em tempo real. Que talvez vá um pouco ao encontro daquilo que você está colocando a respeito daquela dificuldade dos empresários em enviarem os extratos. Mas eles que vão coordenar a minha empresa, sou eu que comando a parte financeira, e não é isso, é muito pelo contrário. É um auxílio até para que as pessoas saibam onde estão os movimentos financeiros e as dívidas, os pagamentos que têm que ser realizados de uma maneira lógica, né? Tanto que assim, a gente não faz nenhuma movimentação que remova ou transfira dinheiro da conta da empresa. Importante isso. Nosso perfil, quando a gente tem esse serviço, ele é de imputação de informação. Então a gente consegue fazer todos os agendamentos, a gente consegue deixar tudo programado, e aí o cliente recebe um relatório daquilo que está programado, com descrito todas as despesas que vão sair naquele dia, e ele recebe isso uma semana antes. Legal. Ele recebe a programação da semana seguinte. Ajuda até na tomada de decisões, né? Porque às vezes o cara quer fazer um investimento, quer pensar em algo novo para a empresa, vocês conseguem ajudar nessa tomada de decisão. Eu estava conversando ontem com a funcionária que toca isso atualmente, e ela estava me falando de um cliente que ele muitas vezes prefere deixar a conta negativo do que resgatar o dinheiro que ele tem aplicado. Então ele faz essa gestão, né? A gente faz toda a imputação do que ele tem para pagar, mas essa autonomia de gestão do dinheiro do que ele quer fazer continua 100% dele. Até porque então a gente lança todos os agendamentos, mas ele precisa aprovar. Nenhum dinheiro sai da conta dele sem que ele dê o aceite no banco pela senha master dele. E hoje vocês consideram que esses clientes que estão aí há 12 anos, 13 anos, eles acabam sendo case de sucesso pelo tempo de empresa, mas também por essa fidelidade ao escritório de vocês, né? Porque contabilidade é uma função de muita confiança, né, gente? Você escolheu um escritório contábil, a gente tem uma série de clientes nossos que às vezes falam assim, eu vou escolher o sistema que eu vou imputar na minha empresa. Ele vai perguntar para o contador, esse sistema é bom? Se o contador falar, aí coloca o sistema, se não for, não coloca. Então, essa função de confiança hoje, vocês veem como um case de sucesso com os clientes de vocês? Tem algum case específico que você fala assim, olha, a gente tem um cliente que quando começou conosco, ele era assim. Hoje, depois de tanto tempo, estando aí com a gente e tudo mais, a gente vê que ele cresceu, teve isso. Vocês têm algum case? A gente tem, e essa parte da contabilidade, né, a importância que a gente tem na vida do empresário, ele ficou um pouco, antes de entrar no case, uma palavra chata de falar, mas prostituído, com as chamadas contabilidade online. Legal. Então, hoje o empresário, muitos, né, não posso generalizar, ele busca o preço, mas ele troca um escritório por R$50. Então, isso é uma coisa que tem, assim, pego a gente, a classe contábil em si. A gente tem, por exemplo, a OAB, que tem lá a sua tabela, né, bonitinho lá, padrão. O advogado tem que seguir, se caso ele não segue, o outro profissional que identifica, denuncia, o OAB vai lá e atua. A gente não tem. Então veio essa contabilidade online, derrubando. E o que o governo fez? A gente tinha lá 2, 3 obrigaçãozinhas a fazer há 15 anos atrás, hoje nós temos 10. O trabalho era X, hoje é X, Y, Z, L. Né? Então, fora o acesso à informação, então o cliente liga lá para nós e fala, vi no Jornal Nacional que vai acontecer isso. Quando deu um boom da reforma trabalhista, a gente já estudando sabia que o texto ia passar e vai passar por 1,5 milhão de mudanças. Aquilo ali foi uma jogada política apenas. Mas o que choveu de gente tentando saber o que era... E na época gerou, né? A pandemia, eu lembro como gerou que tiveram várias medidas... As medidas provisórias. A minha esposa, ela trabalha com departamento pessoal, com folha de pagamento. E em casa, era à noite, ela abrindo, eu tenho que ler isso aqui, porque amanhã eu vou ter que ver como que faz a folha de pagamento XYZ. Para vocês também foi uma dor de cabeça. Eu gravando o vídeo de manhã, lia, gravava ali, falei, nossa, e agora? Como eu vou fazer isso? E aí nosso sistema contábil esperando atualizar, como que eu vou lançar isso para o governo entender? Exato. Porque na outra ponta estava o funcionário ligando para o chefe ligando para a gente. Exato. E aí, vai sair o benefício dele? Não vai? É prorrogar? Não vai? Tá.
Foi uma loucura. E aí você fala dessa questão da contabilidade digital, né? Que ela é 100% digital, e o diferencial de você ter o contador de confiança, né? Exato. Hoje vocês conseguem já trazer essa com muito mais clareza isso. É besteira, às vezes, contratar a contabilidade digital e falar assim, não, eu preciso ter esse tete-a-tete, esse corpo a O corpo. importante é o seguinte, digital não é online. Então, as contabilidade online é uma coisa, porque a JL hoje ela se posiciona como contabilidade digital. Perfeito. Mas a gente se molda muito no que o cliente precisa. Então, hoje eu ainda tenho cliente que recebe documentação impressa. Percentual é mínimo, mas se a pessoa quer, é claro que assim, existe um custo a mais, porque hoje pega-se um motoboy para levar lá para ele, né? Mas ele quer assim será. Vocês conseguem se adequar a isso. Isso é importante, porque tem cliente que também liga, né, Vinícius? Ô, tô com uma dúvida, Vinícius. Tá. E eu sou um deles, né? Quando tem dúvida, né, Vinícius? Teve uma situação, esse foi um case real de um cliente nosso, que ele movimenta, é o tipo PJ, sabe? Trabalha como PJ, emite uma nota por mês, é um cliente de demanda baixa. E para ele fazia muito sentido para uma contabilidade online, porque o valor seria bem menor do que ele paga para a gente. E aí ele me ligou querendo negociar o nosso valor, querendo comparar o nosso valor com a contabilidade online. E eu tentando argumentar para ele o porquê que eles conseguem trabalhar com um valor menor que a gente não consegue, etc. Resumindo a história, eu falei para ele, cara, você quer saber a diferença? Ele, não, me fala a diferença. Eu falei, cara, aqui você consegue ligar no meu celular e falar comigo, lá não. Vai falar com o robô. Vai falar com o robô, exatamente. E se você quiser falar com alguém, você vai pagar o mesmo preço para falar com que você fala com um escritório tradicional. Ou seja, tem todo esse diferencial e que às vezes as pessoas não se atentam. Por isso que é importante até ressaltar isso numa conversa como essa. E você ia falar, Leonardo, do case de sucesso. Que você fala assim, esse aqui... É um case interessante. Quando a gente abriu a JL Ramos lá atrás, passamos por aquele momento turbulento, né, de um início de uma empresa e carecia de receita, né? E eu comecei a minha jornada de trabalho com 15, 16 anos num comércio de limpeza. Só que eu trabalhava de maneira freelance, né? Estudava de manhã e à tarde, 3, 4 vezes na semana, eu ia para lá para poder ajudar nas vendas, preparar os produtos e tudo mais. E quando eu saí do ensino médio para a faculdade, eu fui conversar com os proprietários e eu falei, olha, gostaria que vocês, se tivesse possibilidade de me registrar, né, de eu ter um emprego, porque eu gostaria de usar o dinheiro daqui para pagar uma faculdade de ciências contábeis. E assim foi. Me registraram, né, coisa de um ano e meio depois que a JL ela estava já começando a engatilhar. E aí eu comecei a trabalhar ali com eles, e em 6 meses eu saí. Que daí eu comecei a mandar currículo, ele sabia disso, até quando eu pedi demissão para ele, ele falou assim, eu sabia que você já ia sair cedo, porque você ia buscar algo para você na sua área, né? Então eu fiquei 6, 7 meses lá com eles, e comecei a estudar, né? Até que um dia eu fui lá comprar um produto, falei, abri um escritório. Ah, que legal, tu deixou um cartão, deixei um cartão lá para eles, e é onde ele me liga. Aí ele falou, olha, o contador aqui sumiu, tô com uma rescisão para fazer de um funcionário que até conhecia o menino, você não faz? Falei, olha, é difícil, né, a gente não tem informação, mas o que você tiver de documentação você me passa, aí a gente montei lá tudo certinho, fiz a homologação, deu tudo certo, passou, bonitinho, né, dispensou, aí agradeceu, a gente acertou um valor, aí passou um mês, ele me chamou e falou assim, olha, eu descobri que meu contador tá com câncer. Poxa. Até hoje eu não sei o desfecho, o que aconteceu com o contador. Eu falei assim, então ele acabou tendo que se tratar, gostaria de ver se você consegue assumir a loja. E aí, é aquilo, né? Eu entrei como o menino da tarde para poder auxiliar, pedi para poder estudar e virei o contador da empresa 3, 4 anos depois. E essa empresa, eles ficaram conosco, que foi aí já uns 10 anos, né?
10, 12 anos com a gente, foi cliente número 8. Questão de confiança. Confiança. Né? Já conhecia a empresa, ficou... E eles, assim, eles já eram pessoas de uma idade assim, então eles fecharam a empresa porque eles estão na casa de 70 e poucos anos, ambos já eram aposentados. Estão literalmente na melhor idade, curtindo a vida. Curtindo agora a vida deles e até hoje eles são clientes, agora no imposto de renda, né? Então eles acabam fazendo com a gente. Então, para mim, esse foi algo que marcou. E essa história é bonito você ver, porque ela não parte só da questão técnica, não sei se vocês percebem, pessoal, mas também dessa questão do empreender. Onde começa o empreender? Está no espírito, né? É da salinha que eu preciso para poder movimentar as minhas ações. De uma empresa em que eu ia fazer um trabalho pontual enquanto adolescente, jovem ali, e depois acaba se tornando um cliente, né? A gente precisa ter o BZ, que eu brinco com todo mundo, que é o brilho no zóio, ter esse olhar atento com aquilo que a gente gosta de fazer, mas mais do que isso é ter a alma naquilo que você desenvolve. Não adianta ser um bom técnico se você não é uma boa pessoa, se não consegue carregar esses valores com você. Então, todas as vezes que se pensa no empreendimento ou pensa num trabalho que vai ser executado, essa é a linha. E dá pra ver isso aqui na história do Leonardo, na história do Vinícius. E quando a história é boa, gente, ela passa rápido, né? Porque batendo o olho aqui no relógio, eu vi que a gente já tá chegando aqui nos momentos finais do nosso bate-papo. Muito obrigado aí, antes de mais nada, por vocês terem aceitado esse convite. E o pessoal, às vezes, fala assim, pô, legal, a conversa técnica foi bacana. Mas para conhecer um pouco mais sobre vocês também, a gente sempre pergunta se tá lendo um livro, se tá assistindo um filme, se viu uma série, alguma coisa que vocês falam assim, pessoal, isso aqui eu vi nesses últimos tempos, gostei bastante e isso aqui eu indico. Uma série, alguma coisa que vocês olharam e falaram, pô, valeu a pena, eu acho bem legal. Vou dar um exemplo da minha, por exemplo. Tem uma série que eu já assisti alguns anos atrás, e eu brinco que se eu pudesse apagar da memória, eu apagaria para assistir de novo, que é uma série bem tranquila, ela é uma série de comédia que se chama Modern Family. É uma série gostosa, viu, pessoal? Precisa assistir uns capítulos rapidinhos, de 20, 30 minutos, mas você consegue dar várias risadas sobre a vida cotidiana de famílias diferentes. Então, fica a minha dica de uma série aí gostosa para você ter um entretenimento bacana. Tem alguma coisa que vocês indicam? Ou que foi no cinema, um teatro, um filme? O que vocês viram de bom aí nesses últimos tempos? Rapaz, difícil pergunta, né? Mais difícil que a parte contábil, né? Algum filme que vocês viram? Mas você sabe que tem um filme que eu assisti nesse final de semana, o 2, mas na verdade tá todo mundo colocando, né? A JL colocou, eu vi que a FATD colocou, que me surpreendeu positivamente, foi o Divertidamente. Perfeito. Eu assisti o 1, não conhecia, gostei, o 2 também gostei, que mexe muito com as emoções, de como as coisas são dentro da história de uma criança, vou dar spoiler, né, mas assista, é dentro de uma criança que cresce, né, mas essas emoções ali, eu acho que tem muito a ver de como que deve ficar dentro da gente quando a gente vai empreender, né? Cabeça livre fervilhando ali, né? E ele é muito didático, né? Nós fizemos um trabalho, nós levamos todos os consultores da FATD numa sessão para poder assistir esse filme e a gente discutir, em cima das prestações de serviço que nós fazemos, que é o recrutamento e seleção, o treinamento, como usar essa análise das emoções nesse serviço. Então as psicólogas fizeram uma atividade, foi algo bem interativo. A gente propôs isso porque é o mote, né? E os nossos trabalhos, eles são meio que casados, né? Eu quero um bom trabalho técnico, contábil, financeiro, a JL Ramos está aqui para isso. E desenvolvimento a FATD, por isso que a gente tem essa sinergia aqui, né? Divertidamente. Eu sugiro que veja, eu fui pela livre espontânea pressão do meu filho, né? Não queria ir, porque não é algo, queria ver Deadpool e Wolverine, mas fui ver esse. Sensacional. Mas gostei pra caramba, me surpreendeu, acho que aprende você pelo menos olhar para dentro de si e ver como deve ser a questão de emoções e lidar com tudo. Perfeito. E você, Vinícius, tem algum aí? Acho que eu tenho duas. Perfeito. Primeiro é um livro que eu terminei de ler recentemente. Eu já queria ter lido ele há um tempo atrás, mas acabei conseguindo ler agora, que eu não lembro o nome da autora, mas o livro chama Garra. Garra. Perfeito. É muito legal. Depois até, pessoal, nós vamos pegar o nome do autor e nós vamos colocar o link desse livro aqui na descrição do vídeo, tá? Então, Garra seria o livro. É muito legal porque ela faz esse comparativo entre as pessoas determinadas e talento. E aí ela demonstra cientificamente a evolução que pessoas determinadas têm, às vezes até não necessariamente tendo talento naquilo, mas pessoas que não desistem, pessoas que são focadas naquilo e permanecem. Então acho que do livro seria esse.
E da série, de verdade, eu tô assistindo pela terceira vez uma série que eu gosto muito, que tem muito a ver a parte corporativa, que é Suits, que é uma série no Netflix sobre... Nossa, já bateu medalha de ouro aqui. Terceira indicação, né, Gabi? Olha, o terceiro episódio nosso que as pessoas estão indicando Suits. A gente teve o pessoal da RH indicando Suits, a gente teve o advogado indicando Suits, agora vocês também deram contato. Que legal. Suits, pra mim, assim, já é a terceira vez que eu tô reassistindo e sempre me traz insights novos. Exato. Sobre liderança, sobre gestão. Eu sou fã também, eu já assisti várias vezes também, tô assistindo novamente. Eu paro às vezes no meu horário de almoço, eu falo, agora eu quero... Põe Suits. Aí eu fico lá almoçando, comendo pra ter ideias, ampliar aí o portfólio aí, né, Vinícius? Bem legal. Ele traz um ambiente, assim... É claro, não é uma série, né? Na série as coisas funcionam melhor do que na vida real. Mas ele traz um ambiente de trabalho muito maduro, onde as pessoas têm a abertura de discordar sem se separar. Eu acho que isso é sensacional, isso é muito importante. Gente, sensacional. Olha, que bacana, viu? E o que eu falei pra vocês, quando a conversa é boa, ela passa rápido, né? Então eu espero que vocês tenham gostado aí, viu, pessoal? A presença do Leonardo, vocês aqui, né, Vinícius, JL Ramos, muito bem representada. Queria que vocês deixassem um abraço para toda a equipe de vocês, a Michelle, a Alessandra. Vou mandar esse abraço porque são as pessoas que nos atendem aqui, né, Gabi? A gente conversa o tempo todo e somos muito bem atendidos. Parabéns pelo empreendimento de vocês e por continuar esse legado aí do seu irmão, viu, Leonardo? Parabéns. E a FATD está de portas abertas. Vocês sabem que vocês aqui serão sempre bem-vindos. Se tiver algum tema que vocês falam assim, ó, isso aqui é novidade, Felipe, acho que vale a pena a gente gravar um podcast. Vamos trazer para cá. E se você que estiver assistindo também, vê alguma coisa interessante, falar assim, olha, queria indicar esse tema, traz pra gente. Tem uma mensagem final aí? Eu tenho uma mensagem final de agradecimento também pelo convite e também dizer que a JL Ramos é cliente da FATD, né? A FATD participou da nossa convenção do ano passado e a dinâmica, né, foi tão legal. 2 anos. 2 anos já. A dinâmica foi tão legal que o pessoal colocou lá era uma dinâmica de colocar os pensamentos no De verdade, no espelho. Colocava no balão. No balão, aí o balão acabou estourando, o pessoal grudou tudo no espelho lá e só soltou porque caiu a cola. Então foi tão legal os sonhos lá que as meninas fizeram, foi muito legal. Então a recíproca é verdadeira também, né? É um trabalho diferenciado de vocês, né? E mais uma vez agradecendo, Felipe, a oportunidade aí, conte com a gente para o que precisar. Quem quiser encontrar vocês na internet, nas redes sociais, tem algum telefone, canal, Instagram, como que tá? Nós temos o nosso canal no YouTube também, onde a gente traz bastante conteúdo numa linguagem mais versátil, mais prática para o empresário em termos de situações que acontecem, né, que é a JL Ramos Educação. E temos também nosso canal no YouTube, né, que é @JL Ramos Contábil, nosso canal no nosso Instagram, @JL Ramos Contábil. Vai nos encontrar por lá também. Nós vamos colocar aqui, tá, pessoal, na legenda. Então, se você estiver procurando aí um escritório contábil, BPO financeiro, tem aí o pessoal da JL Ramos, entre em contato com eles, tá certo? Pessoal, obrigado mais uma vez. Até o próximo, tá, pessoal? Acompanhem o nosso canal, a gente conta com a audiência e a participação de vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.